Prepare-se, porque o que está acontecendo no litoral sul do Espírito Santo tem potencial para redesenhar a logística brasileira e mexer diretamente com a economia do país. Enquanto muita gente está distraída com as manchetes do dia a dia, uma obra gigantesca avança em Presidente Kennedy com todos os licenciamentos ambientais emitidos pelo IBAMA e um cronograma que já aponta datas claras para virar operação. E quando você entende a escala, o objetivo e a estratégia por trás desse projeto, a pergunta aparece sozinha: como algo desse tamanho ainda passa por baixo do radar de tanta gente? Tudo começa com um marco que muda o jogo. Em 4 de dezembro de 2024, após quase 10 anos de espera, as obras do Porto Central foram iniciadas. E não é um começo simbólico, é obra de verdade, com frentes de trabalho, planejamento ambiental, desmonte controlado de rochas, preparação de infraestrutura pesada e uma primeira fase que, sozinha, já movimenta números de megaprojeto. Só na fase 1, o investimento previsto é de 2,6 bilhões de reais, cerca de 20% de um plano total estimado em 16 bilhões de reais. Ou seja, o que está sendo construído agora é apenas a primeira peça de um complexo muito maior, pensado para crescer por etapas e escalar conforme a demanda do mercado. E por que essa primeira fase é tão estratégica? Porque ela já nasce com um foco extremamente claro: viabilizar um terminal de granéis líquidos de águas profundas dedicado ao transbordo de petróleo entre navios, no modelo ship-to-ship. Em termos simples, isso significa criar capacidade para transferir petróleo de um navio para outro com eficiência, em um ponto estruturado, licenciado e desenhado para grandes volumes. Mas o detalhe que realmente chama a atenção é o tipo de embarcação que esse terminal mira: os VLCCs, os Very Large Crude Carriers, superpetroleiros capazes de transportar algo entre 1,5 milhão e 2,4 milhões de barris. Não é um padrão qualquer, é o tamanho de navio que exige profundidade, robustez operacional e infraestrutura de altíssima complexidade. Na prática, isso conversa diretamente com uma necessidade crescente do Brasil: dar vazão à produção associada ao pré-sal e às operações ligadas às bacias produtoras, com destaque para a Bacia de Campos, ali relativamente próxima, no norte do Rio de Janeiro. Quando você cria um ponto de apoio logístico capaz de operar com superpetroleiros, você mexe no custo do frete, mexe na competitividade, mexe no tempo de operação e na flexibilidade de exportação. É como abrir uma nova avenida de alta capacidade para o petróleo brasileiro chegar ao mercado global. E tem mais: obra grande não é só concreto e aço, é gente. No pico das atividades dessa fase 1, a expectativa é empregar até 1.295 trabalhadores diretos, e existe uma meta declarada de que 70% dessa mão de obra seja local. Isso, para uma cidade e para uma região, não é detalhe, é renda circulando, é capacitação, é demanda por serviços, é hotelaria, alimentação, transporte, manutenção, fornecedores, cadeia inteira se ativando. O projeto é liderado pela TPK Logística com a Polimix, e a informação é de que 70% dos investimentos virão de terceiros. Por confidencialidade, nomes de parceiros com contratos já assinados para o início das operações não foram divulgados, e isso só aumenta a sensação de que existe um jogo de bastidores, típico de projetos que envolvem logística pesada e contratos de longo prazo. Agora, se você quer entender o tamanho real dessa engrenagem, olha para o cronograma e para as obras previstas. A fase 1 tem conclusão estimada até meados de 2027, com início de operações em dezembro de 2027. Até lá, o caminho envolve etapas que definem a espinha dorsal do complexo: conclusão de supressão vegetal, terraplanagem e implantação do canteiro de obras, e principalmente a construção do Quebra-Mar Sul, uma estrutura essencial para proteger a área operacional e garantir segurança para manobras e atracações. Para isso, existe produção, transporte e armazenagem de rochas em escala industrial, além da instalação de uma central para a fabricação de elementos de concreto e a dragagem do canal de acesso. Dragagem não é detalhe, é o que permite profundidade adequada, operação segura e previsibilidade para navios de grande porte. E quando você escuta desmonte controlado de rochas, dá para sentir o peso da obra.
Já está em andamento o primeiro desmonte em uma pedreira localizada a 26 quilômetros da área portuária, com novos desmontes programados ao longo dos meses, dentro do cronograma e com comunicação prévia à comunidade do entorno, feita com 3 dias de antecedência. É um retrato bem claro de como um porto desse tamanho exige uma cadeia própria de suprimentos, engenharia e logística, praticamente como se estivesse construindo uma pequena cidade industrial do zero. Do ponto de vista ambiental, há também um plano formal em execução. A primeira intervenção inclui supressão vegetal de cerca de 65 hectares, dentro de um total de 2.000 hectares licenciados para o projeto. E há um programa de resgate de fauna terrestre iniciado em novembro de 2024, com parcerias institucionais como o IFES Campos Alegre e realocação de espécies para áreas protegidas. Você pode ter opiniões diferentes sobre o impacto ambiental de um empreendimento desse porte, mas o fato é que existe uma estrutura de licenciamento e um plano associado, o que também determina ritmo e responsabilidade nas obras. Só que o pulo do gato está no que esse projeto pretende ser no longo prazo. O Porto Central foi concebido como um complexo portuário multiuso, em uma área de 2.000 hectares, com profundidades marítimas de até 25 metros e potencial para até 54 berços. Isso significa que não é um terminal e pronto. É um ecossistema portuário capaz de acomodar operações e indústrias multipropósito, granéis líquidos como bunker e combustíveis, granéis sólidos, grãos, fertilizantes, minerais, contêineres, cargas gerais, gás natural, apoio offshore e estaleiros. É um desenho de infraestrutura que conversa com a economia real, exportação, importação, energia, indústria e cadeia de suprimentos. E ainda tem o componente da conectividade. Além do modal rodoviário, há projetos mencionados para conectar o porto a ferrovias planejadas, como a EF-118, integrando o Espírito Santo ao centro-oeste via conexões com EFVM e FCA, e a EF-352, pensada para ampliar rotas de escoamento agrícola e industrial. Se essas integrações avançarem, o efeito deixa de ser regional, vira nacional, muda a rota de carga, muda custo logístico, muda a atratividade para instalar indústria perto do porto. E é aqui que a descoberta fica evidente. O que está sendo construído em Presidente Kennedy não é apenas mais um porto, é uma plataforma estratégica. A própria direção do empreendimento fala em sustentabilidade, competitividade nacional, geração de empregos e melhora do posicionamento do Brasil em infraestrutura portuária. Também há um discurso claro sobre reduzir custos logísticos e oferecer capacidade adicional para a exportação de petróleo. E olhando para o horizonte, a estrutura já se diz preparada para expansões, negociações e estudos para próximos terminais, incluindo um estaleiro de descomissionamento e reciclagem sustentável de navios para em parceria com a Mars e um hub de contêineres capaz de receber navios de até 25.000 TEUs. Some a isso a ambição de integrar energias renováveis como solar e eólicas offshore, e apoiar a transição energética, inclusive com projetos ligados ao hidrogênio. Agora eu quero te ouvir. Você consegue dimensionar o que um complexo portuário com potencial para 54 berços, profundidade para grandes operações e foco inicial em transbordo de petróleo para superpetroleiros pode representar para o futuro do Brasil? Isso vai realmente revolucionar nossa economia e nossa logística? Ou é mais uma promessa grandiosa que só o tempo vai confirmar? Deixe sua opinião nos comentários.